Vamos abrir, meus irmãos, a palavra de Deus em Neemias, capítulo 7. Livro de Neemias, capítulo 7. Nós leremos, por enquanto, apenas os versículos 1 a 4, mas durante o sermão leremos os 73 versículos deste capítulo, porque afinal, este capítulo é palavra inspirada por Deus. E ainda que seja uma lista de nomes, é uma lista de nomes que Deus considerou importante para constar na sua palavra. Não só uma vez, mas duas, já que este capítulo praticamente é uma cópia de Esdras capítulo 2. Então veja que coisa interessante. 2 capítulos enormes que são uma lista de nomes. E nós aprenderemos então 10 lições a partir desse texto bíblico. A palavra então nos diz assim, Neemias 7, 1 a 4. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Vamos mais uma vez falar com Deus. Pai querido, fala aos nossos corações, ensina-nos a respeito da tua obra, ensina-nos a respeito de como nós que estamos aqui podemos nos dedicar mais e melhor à tua obra. Assim, ó Deus, usa-nos, dirige-nos, glorifica o teu nome por meio da tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira lição, que não é uma das 10, mas a primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto, tem a ver com esse fato. O fato de nós termos 2 vezes uma lista de uma centena de nomes na palavra de Deus. Qual é a lição? O que Deus nos ensina com o fato de Ele ter gastado tempo na sua palavra? Palavra de Deus para todas as nações, para todas as gerações, para todas as épocas, e Deus gastou vários capítulos com nomes, genealogias e listas de nomes. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que os nomes são importantes. Deus nos conhece por nome. Deus não nos conhece como um número de CPF, embora Ele saiba o nosso CPF. Deus não nos conhece por alguma medida demográfica, embora Ele saiba o nosso endereço, Ele saiba o nome da nossa família, Ele saiba a nossa formação, Ele saiba a nossa profissão. Deus nos conhece por completo e Ele sabe o nosso nome. Deus conhece o nosso nome. E antes de nós aprendermos sobre as lições sobre quem faz a obra de Deus, é importante que você, se já tomou, louvado seja Deus, se ainda não tomou, tome a decisão. Eu faço parte dessa obra de Deus? Será que naquele grande dia o meu nome estará escrito no grande livro da vida do Cordeiro? Eu sou parte desse povo. Será que
Quando Deus lembra o meu nome, Ele lembra o meu nome com alegria? Ou Ele lembra o meu nome com ira? Eu sou um dos filhos de Deus. Eu tenho um relacionamento pessoal de amor com o meu Senhor Jesus Cristo. Eu posso chamar Jesus de meu. Eu conheço, de fato, o nome de Jesus. Então, antes de qualquer outra coisa, essa é a coisa fundamental. Essa é a lição mais importante. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você crê em Cristo Jesus. Se esse é o seu caso, se você crê em Cristo, se um dia você entrou nesse relacionamento de amor com o Senhor Jesus Cristo, e hoje você ama Jesus e você sabe que Jesus te ama, então agora existem outras lições. Hoje, 10 lições a respeito de como fazer a obra de Deus. 10 lições a respeito de como fazer a obra de Deus. Características da obra de Deus. A primeira lição é a seguinte: a obra de Deus não para. Essa é a primeira lição. A obra de Deus não para. Não se tira férias da obra de Deus. Não é possível aposentar. Eu fui alguém que servia o Senhor na igreja, mas agora eu estou aposentado. Não se aposenta da obra de Deus. A obra de Deus não para. Baseado em que nós dizemos isso? Baseado no momento que nós estamos no livro. Lembrem-se, os irmãos, os babilônicos haviam destruído a cidade de Jerusalém, incluindo os seus muros. Passaram-se 140 anos, os muros no chão, destruídos, a cidade estava em escombros, as casas ainda estavam queimadas, poucas pessoas moravam em Jerusalém e pouca gente queria, porque afinal a cidade não tinha muros, a cidade não tinha segurança. E essa era a situação da obra de Deus. Então Deus toca o coração de Neemias. Neemias vai, ele se torna um líder do povo de Deus, e ele motiva o povo de Deus a construir o muro. E em 52 dias, é um tempo maravilhoso, um tempo recorde. Em 52 dias, eles conseguem reconstruir os muros de toda uma cidade, porque todos se empolgam, todos pegam nas ferramentas, todos decidem trabalhar. A obra de Deus estava feita, não é verdade? Sim e não. Parte da obra de Deus estava feita. O muro era apenas uma pequena parte das muitas coisas que tinham para ser feitas. E Neemias entendeu. Ele não se deu por satisfeito com o fato que o muro estava concluído, mas agora outras coisas precisavam ser feitas. É assim que o nosso texto começa. Depois de reconstruída a muralha, e colocados os portões no seu lugar, e estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, então agora tinha mais um monte de coisa para fazer. Então vejam, Neemias já tinha feito muito. Ele já tinha reconstruído a muralha, ele já tinha colocado os portões, ele já tinha restabelecido o culto. Mas ainda tinha muita coisa para fazer. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não para. Como igreja, nós estamos num bom momento. Igreja, graças a Deus, tem respondido, tem crescido, muitos trabalhos têm sido feitos. Ontem tivemos uma EBF com 60 crianças, tivemos uma reunião do conselho na qual decidimos muitas coisas a respeito da igreja, temos o Zoe que tem desempenhado um serviço maravilhoso, temos muitos ministérios, as sociedades internas, a SAF, a UPH, temos muitas frentes de trabalho, nossa equipe de cânticos que está tão gostosa de se ouvir, os irmãos da mocidade, os adolescentes que tiveram a campa dentro com mais de 40 pessoas. Temos feito muitas coisas, louvado seja Deus por isso. Mas meu irmão, a obra de Deus não para. Não fique satisfeito com o que nós alcançamos até aqui. Nós temos uma cidade para transformar. Nós temos um espaço para construir. Nós temos desafios enormes diante de nós. Nós temos igrejas a plantar na nossa cidade. Nós chegamos aqui em 1928, meus irmãos. O presbiterianismo chegou nessa cidade em 1928. E a gente tem uma igreja. Ou seja, tem muita coisa para fazer. Ainda há trabalho. Então a obra de Deus não para.
Não chega um momento que a gente diz, uau, conseguimos, concluímos. Não existe conclusão na obra de Deus. Não existe. A obra de Deus continua e continua e continua, e todos devem se envolver para fazer a obra. Segunda lição. A obra de Deus é feita com líderes fiéis e tementes a Deus. A obra de Deus é feita com líderes fiéis e tementes a Deus. Aliás, tem duas lições aqui. A primeira lição é que a obra de Deus é feita com líderes. E a segunda é que a obra de Deus é feita com líderes que têm um caráter específico. Olha o versículo 2. Eu nomeei Anani, meu irmão biológico. Esse foi aquele irmão que lá algum tempo atrás chegou para Neemias, lá na corte de Artaxerxes, o imperador do Império Medo-Persa, e disse para Neemias, olha, a situação lá de Jerusalém está terrível. A cidade está destruída, pouca gente mora lá, os muros estão no chão, está tudo acabado. Foi quando Neemias chorou e orou ao Senhor e pediu que Deus o usasse para transformar aquela situação. É esse mesmo irmão biológico de Neemias que agora aparece aqui assumindo uma posição de responsabilidade. Ao que tudo indica, Neemias nessa fase precisou se ausentar da cidade. Talvez por causa das fofocas que Sambalate, Gesem, Tobias levantaram no capítulo anterior, falando para o imperador Artaxerxes que Neemias queria ser o rei agora de Israel. Então provavelmente Neemias teve que fazer uma viagem até a cidade lá de Artaxerxes para poder se explicar. Então nessa saída, o que ele faz? Ele coloca responsáveis. Ele coloca pessoas para assumirem a responsabilidade da liderança do povo. Quem que ele escolhe? Número 1, seu irmão. Não é interessante? Um dos pontos da nossa mensagem é que a obra de Deus é feita com famílias. Mas essa eu vou deixar mais para frente. Mas aqui nós já vemos exatamente isso. E Neemias escolhe mais um. Ele escolhe Ananias ou Hananias, já que essa letrinha hebraica, é o Re, ele tem esse som mesmo. Esse outro era o Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Aqui existe uma coisa muito bonita. Deus sabe, conhece e registra o nível da tua fidelidade. Saiba que pode ser que as pessoas não vejam quão fiel você é, mas Deus sabe. Deus não nivela todo mundo por baixo. É todo mundo um bando de pecador, de gente que não presta. Não! Deus olha para os crentes e Ele vê diferentes níveis de fidelidade. E para exercer a liderança, meus irmãos, é preciso ser alguém fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Nós estamos numa fase, num período de eleição aqui na nossa igreja. Precisamos eleger presbítero e diáconos. Quem que vamos escolher para essas funções? Precisamos escolher alguém fiel e temente a Deus. Essas são as características mais importantes, irmãos. Alguém que seja fiel e temente a Deus mais do que os outros. Não alguém apenas que seja competente em administração. Não alguém apenas competente em comunicação. Não alguém que tenha outras características, mas acima de tudo, primordialmente, alguém que seja fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Temor a Deus, que significa medo de Deus. Não é só respeito de Deus, como às vezes alguns dizem por aí. É medo de Deus. Tanto é que na maioria das vezes é temor e tremor. Temor e tremor. Você fica tremendo quando você está com medo. E meus irmãos, Deus é digno do nosso medo. Deus é santo, livre, onipotente. Imagina essas três características juntas, num nível de perfeição, num mesmo ser. Santo, livre e onipotente. Ele pode nos fulminar com um olhar. Por isso Jesus diz,
Não temam os homens. O máximo que um homem pode fazer é matar o seu corpo. Temamos antes a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Isso, palavras de Jesus. Palavras amorosas do Senhor Jesus. Alguém, para ser um líder, precisa ter esse temor de Deus, precisa ter uma visão de Deus, precisa conhecer a Deus de tal maneira que esse conhecimento de Deus cause temor no coração. Mais do que outros, tem temor. A obra de Deus é feita com líderes que são fiéis e tementes a Deus, mais do que outros. Terceiro lugar, a obra de Deus é feita com regras. Nós vivemos numa fase que as pessoas não gostam muito de regras, não é? As pessoas gostam de anarquia, as pessoas gostam de cada um fazer o que dá na telha, cada um tem as suas próprias regras, cada um tem a sua própria verdade. A obra de Deus não é assim. Na obra de Deus tem que ter regra. Na obra de Deus tem que ter o jeito de fazer, e se não for daquele jeito é melhor não fazer. Olha só o que Neemias diz no versículo 3 e 4, nos versículos 3 e 4. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. Ou seja, não era para abrir o portão de Jerusalém muito cedo, porque senão se abrisse o portão de madrugada, muita gente ainda ia estar dormindo, e então os inimigos poderiam entrar e poderiam atacar a cidade enquanto as pessoas estivessem dormindo. Então Neemias faz a regra: a ordem de abrir o portão da cidade é para lá de 10 da manhã. É quando o sol já estiver bem forte. Ele faz mais regras. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas estão ali. Não espere o guarda ir embora para depois fechar o portão. Porque se o guarda for embora e o portão ainda estiver aberto, qual é a vantagem, não é? Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, não peguem gente de fora da cidade. Alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente às suas casas. Olha a estratégia. Você vai pôr o guarda para cuidar da sua própria casa. Os condomínios, falei isso no culto anterior. Se os condomínios pensassem nisso, contratavam seguranças para ficar na guarita que moram dentro do próprio condomínio. Essa pessoa vai ser mais cuidadosa, não é? Porque afinal a casa dela também está em jogo. Essa é a ideia de Neemias. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. O muro estava feito. Era uma cidade para em torno, quem sabe, de 300, 400, 500 mil habitantes. Mas ela estava nesse momento com 30, 40 mil pessoas morando. Ou seja, a cidade era uma cidade fantasma. Muitas casas destruídas. Só o muro estava pronto. Quarta lição. A obra de Deus é feita sob a direção de Deus. A obra de Deus é feita debaixo da direção do próprio Deus. Olha o versículo 5. Então, o meu Deus me pôs no coração que eu ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Não é interessante? O meu Deus me pôs no coração. Meus irmãos, a obra de Deus é feita debaixo da direção de Deus. Não é com estratégias humanas, não é com decisões meramente humanas, não é segundo a estratégia das 500 maiores empresas do mundo. A obra de Deus tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção de Deus. É por isso que a obra de Deus tem que ser feita debaixo de oração e jejum. Veja, será que Neemias pensaria em fazer uma genealogia? Mas era essa a vontade de Deus para aquele momento específico. Era escrever uma genealogia. Essa foi a direção de Deus para a vida de Neemias como líder de Israel naquele momento. Escrever nomes de pessoas e as suas genealogias. Meus irmãos, nós aqui estamos fazendo a obra de Deus. A nossa igreja é parte da obra de Deus. É uma das muitas agências do reino de Deus sobre a face da terra. Agências que têm os seus diversos nomes. Presbiteriano é um dos nomes dessas agências de Deus na terra, dessas embaixadas do reino de Deus na terra. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Você está fazendo a obra de Deus. Você está sentindo Deus te dirigindo
ir para fazer alguma coisa. Você presbítero, você pastor, você diácono, você líder de sociedade interna, responsável por um ministério da igreja, você tem orado. Antes de tomar uma decisão, você tem colocado seus joelhos no chão, para que então Deus te dirija. É claro que decisões precisam ser tomadas. Mas, irmãos, as decisões têm que ser tomadas de acordo com a vontade de Deus. O ideal é que nós possamos dizer: Deus me pôs no coração que a SAF faça isso. Deus me pôs no coração que a equipe de cânticos vá por esse lado. Deus me pôs no coração que os homens desenvolvam esse ministério. Nós precisamos de líderes que sejam guiados pelo Senhor nosso Deus. Lições 5 e 6. 5. A obra de Deus é feita sob a liderança masculina. A obra de Deus é feita sob a liderança de homens. Lição número 6. A obra de Deus é feita com famílias. Famílias. De onde vêm esses dois pontos? O ponto primeiro é bastante, o ponto 5, não é? Ele é bastante evidente. Você não encontra nome de mulheres nesse capítulo. Por quê? Porque Deus é misógino? Porque Deus é machista? Não. Porque Deus fez os homens para desempenharem a liderança. Na igreja, na família e na sociedade. Deus colocou sobre os ombros dos machos a responsabilidade da direção das coisas. Você percebeu esses dois pontos? A obra de Deus é feita sob a liderança dos homens, a obra de Deus é feita com famílias. Você já percebeu exatamente o que Satanás, o que o diabo tem tentado atacar na nossa época? Masculinidade e família. Dois valores fundamentais que têm sido dilapidados na nossa época. Você já percebeu a maneira, desculpem, idiota, que os homens têm sido retratados nos desenhos, nas séries, nos filmes, nos comerciais de televisão? Você já percebeu como o homem é sempre o bobo? Isso é coisa do diabo, meus irmãos. É coisa de Satanás. Essa inversão de papéis, essa relativização de gênero, é coisa do diabo, meus irmãos, para destruir a obra de Deus. A obra de Deus é feita debaixo da liderança de homens. E são eles que aparecem nesse texto. Os números aqui são números de homens. Não porque as mulheres não sejam importantes. As mulheres são muito importantes, são fundamentais também para a obra de Deus, são imagem e semelhança de Deus. Mas Deus deu funcionalmente a responsabilidade da liderança para o macho, para os homens. Lição 6. A obra de Deus é feita com famílias. Preste atenção na leitura dos próximos versículos. Versículo 6 em diante. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade. E vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naami, Mordecai, Bilsam, Esperet, Bigvai, Neum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgad, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, família de Ezequias, 98, os filhos de Assum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeão, 95. Qual é a palavra que mais apareceu? Filhos.
os filhos de, os filhos de, os filhos de. Sabe por quê? Porque a obra de Deus é feita com famílias. Famílias são fundamentais para a obra de Deus. É por isso que na nossa igreja, nós tomamos a decisão de não mais tirar as crianças do momento do culto. Porque nós queremos adorar o Senhor como famílias. Ainda que haja um barulhinho aqui e acolá de vez em quando, nós queremos famílias adorando juntas. Nós queremos famílias que busquem o Senhor como famílias, porque a obra de Deus é feita com famílias. Sabe quantas vezes aparece a palavra filhos nesse texto? 89. 89, mais do que uma por versículo. São 73 versículos, 89 vezes a palavra filhos de. Porque Deus trabalha por meio de famílias. Eu vou ler mais um pouquinho. Os homens de Belém de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefir e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gema, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Aí ele volta para os filhos. Os filhos de Elão, 1054. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adi, de Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930. E ainda vai ter muito filho para o resto do texto. A obra de Deus é feita com famílias. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Deus ama famílias. E Deus quer famílias que o sirvam. Nós temos algumas famílias aqui da igreja. Famílias de fundadores da igreja que continuam presentes, continuam trabalhando. Nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil algumas famílias que são tradicionalíssimas. Família Lenz César, família Leite e várias outras famílias que têm sobrenomes espalhados no Brasil inteiro. Você encontra gente daquelas famílias. Família Dourado, família enorme dentro da IPB. Famílias. Deus é o Deus que trabalha por meio de famílias. E é importante que você não perca a tua. É importante que você entenda que a tua principal obra de Deus é cuidar da tua família. É manter os teus filhos nos caminhos do Senhor. É envolver a tua família na obra de Deus aqui na igreja, para que vocês sirvam o Senhor como famílias. 7ª lição. E 8ª. 7ª. A obra de Deus é feita com pessoas pobres e pessoas ricas. 8ª lição. A obra de Deus é feita com pessoas especializadas e pessoas disponíveis. Então a obra de Deus é feita tanto com pobre quanto com rico. A obra de Deus é feita tanto com gente muito especializada, quanto com gente que não tem grande especialização, mas que está disposta para servir. Olha o texto a seguir, versículos 39 em diante. Os sacerdotes, 2 pontos, aí ele vai listar quem eram os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Agora, os levitas, 2 pontos. Os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Agora, os cantores, 2 pontos. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, 2 pontos. Os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, 138. Agora, olha que interessante. Os servidores do templo. Literalmente, os escravos do templo. Esses aqui eram, com a ajuda aí dos meus irmãos, os gibeonitas, que haviam enganado o povo de Deus, dizendo que eles eram de muito longe, e então eles fizeram um acordo de paz com Josué, e aí depois Josué descobriu que na verdade eles eram de logo ali, eles eram vizinhos, mas Josué já tinha feito a promessa que não os mataria, então agora eles foram transformados em escravos do templo. Eles continuam aqui, quase 1000 anos depois. Eles agora são parte do povo de Deus, são os escravos
do templo. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bazai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Babebuque. Eu falei no culto anterior que esse é o nome que eu mais gosto dessa lista. Eu quero ter um neto com esse nome. Tá dada a dica aí. Babebuque. Não é bonitinho? Babebuque. Lindo nome. Os filhos de Babebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arura, os filhos de Bauzite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císara, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Ratifa. Existe uma característica desses nomes. Vários deles não são nomes hebraicos. Porque eles não eram hebreus, eles não eram judeus por direito de nascimento, mas são povo de Deus. Aí agora, a próxima lista, os filhos dos servos de Salomão, os filhos dos escravos de Salomão, gente que Salomão havia conquistado na guerra, gente que também não era de Israel, mas que agora virou escravo de Salomão, e várias gerações depois, continua servindo o povo de Deus. Continua servindo a Deus. Os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Idel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon. Todos os servidores do templo, os filhos do servo Salomão eram 392. O foco aqui é o seguinte. Essa é uma lista de sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, escravos do templo e escravos de Salomão. Você percebeu como tem gente rica e gente pobre? Você percebeu como tem gente especializada e gente que era escravo? Porque na obra de Deus tem espaço para todos. Nem todos podem ser sacerdotes, a gente vai ver isso mais claramente no transcorrer do texto. Nem todos podem ser sacerdotes. Nem todos podem ser levitas. Para ser sacerdote era preciso ser um filho, um descendente de um dos filhos específicos de Arão. Para ser levita era preciso ser descendente de Levi. Para ser cantor era preciso ser afinado. E os afinados da época era a família de Asaf. A família de Asaf foi uma das famílias que foi escolhida por Deus na época de Davi para serem os responsáveis pela música. E veja, outros não cantavam. Cantavam esses que eram hábeis para fazê-lo. Porteiro, qualquer um pode ser porteiro? Não. Eu, por exemplo, não consigo ser porteiro. Eu não tenho memória para isso. Eu esqueceria de fechar a porta. Para ser porteiro de uma cidade, você precisa ter memória, você precisa ter responsabilidade, você precisa ter força, porque as portas não era portinha, gente. Era porta de cidade. Era uma coisa muito séria. Era preciso ser gente que não se corromperia, que não se deixaria comprar por dinheiro. Não é qualquer um que pode ser porteiro. Ou seja, na obra de Deus, todos são úteis, mas depende de certas características se você vai poder ou não fazer certas funções. Todos são úteis, mas nem todo mundo pode fazer qualquer coisa. Deus dá dons. Deus distribui capacidades espirituais específicas para cada pessoa. De tal maneira que todos trabalham, mas nem todos trabalham naquilo que necessariamente gostariam de trabalhar. Todos são importantes, ricos e pobres, especializados e não especializados. Existe espaço para todos trabalharem. 9ª lição. A obra de Deus tem um nível de exigência de santidade que desqualifica algumas pessoas para a liderança. Repito. A obra de Deus tem um nível de exigência de santidade que desqualifica algumas pessoas para a liderança. Olhem só que interessante o texto. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642.
Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Veja, eles diziam que eles eram sacerdotes. Não, eu sou da família sacerdotal, eu sou sim, eu sou filho de sei lá quem, de sei lá quem, de sei lá quem. Mas não estava escrito nos livros. Eles não tinham prova da sua árvore genealógica. E por conta disso, eles foram impedidos de exercer o sacerdócio. Eles podiam continuar ali, sendo crentes, sendo parte do povo, mas sacerdote não. Porque o nível de exigência de santidade para o sacerdote era maior. Existiam requisitos mais elaborados e mais exigentes. Não dá para todo mundo ser tudo. Embora exista divergência, até mesmo entre pastores e presbitérios a respeito disso, mas eu aqui dou a minha opinião a partir do que eu entendo das Escrituras. Suponha que um pastor caia em adultério. O pastor caiu em adultério. E ele então destruiu a sua família, acabou no futuro se arrependendo, casou com outra pessoa, se reconciliou com o Senhor, voltou a ser crente. Ele pode voltar a ser pastor? Não. Não. Ele perdeu a condição para exercer o ministério pastoral. Vai ser um crente, pode ser um crente abençoado, pode ser uma bênção na igreja. Mas ele perdeu o nível de exigência de santidade para ser um ministro. Se ele foi a parte culpada, evidente, ele cometeu o adultério. Se ele foi a parte inocente, então eu acho que ele poderia ser pastor, embora até alguns nesse caso digam que não. Mas veja, para certas funções, é necessário que você tenha uma biografia, que você não tenha certos erros, porque te desqualifica para exercer aquela função. Você pode continuar sendo crente, pode continuar servindo o Senhor, mas algumas funções você não vai conseguir fazer. O texto então termina essa parte dizendo: toda essa congregação junta era de 42.360, além dos seus escravos e suas escravas, seus servos e suas servas, que eram 7.337, havia também 245 cantores e cantoras. Olha que interessante. Nesses versículos apareceram mulheres como cantoras, como servas também, mas apareceram mulheres como cantoras, o que é bem interessante, porque é um dos poucos textos da Bíblia que fala que mulheres também participavam do culto lá no antigo Israel e participavam cantando. Olha que coisa mais interessante, que informação preciosa que nós temos na palavra de Deus. Décima lição. A obra de Deus é feita colocando os nossos bens a serviço do Senhor. A partir do versículo 68 nós lemos: os seus cavalos, então os cavalos dessas 42.360 pessoas, 42.000 pessoas, os seus cavalos eram 736. Percebeu a pobreza do povo? 40.700 tinham um carro, 700 tinham um cavalo. As suas mulas, 245, os camelos eram 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador, quem que é o governador? Quem que é o governador, gente?
Neemias, exatamente, ele que está escrevendo, então ele não falou ele falou o governador, ok? O governador deu para o tesouro 8,4 kg de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Não é bacia de plástico não, viu gente? Era uma bacia de metal, bastante importante para o culto. É interessante porque nessa oferta de Neemias você vê um foco no culto. Ele, além de dar dinheiro, ele deu essas bacias que tinham a ver com a lavagem cerimonial e vestes sacerdotais que eram caríssimas. O texto continua. Alguns, versículo 71, e alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. E o restante do povo, percebeu? O governador deu tanto, os mais ricos deram tanto, e o restante do povo deu tanto. E o restante do povo, o que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, servidores do templo, e todo Israel moravam nas suas cidades. A obra de Deus é feita quando nós colocamos os nossos bens a serviço do Senhor. Deus quer o seu tempo, Deus quer os seus bens, Deus quer a sua vida e Deus quer o teu coração. A obra de Deus é feita, meus irmãos, quando nós investimos nós mesmos, quando nós investimos nossa família e quando nós investimos também os nossos valores. Porque a obra de Deus precisa expandir. Precisamos enviar missionários. Precisamos plantar novas igrejas. Precisamos expandir as nossas tendas. Irmãos, tem muita coisa para fazer. E nós precisamos de recursos. Recursos humanos, recursos financeiros, recursos de oração. Precisamos de gente trabalhando. A obra de Deus não é feita apenas porque alguém gostaria que ela fosse feita. A obra de Deus é feita quando existe envolvimento, meus irmãos. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Pela graça do Senhor, Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição tem sido uma igreja fiel, fiel no ensino da palavra, fiel na pregação, fiel nos trabalhos, fiel ao cuidar de todas as faixas etárias, cuidando das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos homens, das mulheres, das famílias, dos casamentos, da terceira idade. Temos investido, temos cuidado de pessoas, temos dado aconselhamento para pessoas, temos cuidado. Mas, irmãos, tem muito a ser feito ainda. Tem muito a ser feito. E é importante que você comece a fazer. Existem aqueles que têm sido uma grande bênção, que têm se envolvido, que têm se gastado na obra do Senhor, e louvado seja Deus pela tua vida. Que bênção que você tem sido, você que tem envolvido, você que tem trabalhado. Mas, irmãos, existem aqueles que ainda estão muito tranquilos. Existem aqueles que estão achando que a obra do Senhor é coisa para os outros. A obra do Senhor não é para os outros, a obra do Senhor é para você. A obra do Senhor é para você. É para você se envolver, é para você fazer a sua parte, é para você procurar qual é o direcionamento de Deus para a tua vida, onde que o Senhor quer que você sirva. Precisamos de tudo, irmãos. Precisamos, por exemplo, receber melhor as pessoas que aparecem na nossa igreja. Quantos aqui chegaram este ano na nossa igreja? Levante a mão. Quantos chegaram esse ano na nossa igreja? Levanta a mão alto, alto. Pode levantar a mão alto. Olha aí, nós temos um grupo aí de irmãos que chegaram esse ano. Muito obrigado, queridos. Chegaram esse ano aqui na nossa igreja. Eles têm sido bem recebidos como deveriam? Eu acho que não. Eu acho que não. Nós precisamos receber melhor. Nós precisamos ser o tipo de corpo que recebe bem o novo membro, o novo órgão que foi transplantado para cá. Esse novo órgão precisa ser bem aceito, bem recebido. Nós não podemos ser o tipo de corpo que rejeita o órgão transplantado, porque isso só faz mal para todo mundo. Precisamos amar, meus irmãos. Isso é coisa simples, você consegue fazer.
Você pode ser um agente de transformação, um agente para receber melhor as pessoas. Precisamos de gente para nos ajudar no aconselhamento bíblico. Gente que se prepare, que estude e que venha nos abençoar junto com aqueles que já estão fazendo essa obra. Precisamos de gente para ficar na porta quando o aconselhamento bíblico está acontecendo. Precisamos de irmãos para ajudar nisso. Precisamos de irmãos para ajudar na limpeza. Precisamos de irmãos para ajudar no cafezinho. Precisamos de irmãos para começar novos projetos, uma nova igreja, novos grupos familiares. Nós precisamos expandir, irmãos. E depende de você. Depende de você. Porque normalmente na igreja o que acontece é o seguinte: quem trabalha, o 10, 15% que trabalha, pega 10 responsabilidades. Porque a pessoa ama o Senhor, ama a obra de Deus, e a pessoa vai se colocando à disposição. E aí, de repente, quando a pessoa percebe, ela está com 10 responsabilidades. E aí não consegue fazer adequadamente tudo. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque muitos não pegam nenhuma responsabilidade. Muitos não se disponibilizam. Então, meus irmãos, a obra de Deus é feita por todos. Todos precisam vir, todos precisam se colocar não como receptáculos, não como gente que só quer receber, mas como gente que recebe para poder dar, gente que recebe para poder escoar, gente que recebe a bênção de Deus para poder ser um canal da bênção de Deus, levando a bênção de Deus para outros, das 1000 maneiras que o Senhor tem proposto que a gente faça. Nós temos um grupo saindo durante a semana para evangelização. Quem sabe o Senhor não quer que você se envolva com isso? Nós temos grupos que saem e que estão procurando pessoas presas na amarra das drogas e levando essas pessoas para a casa de recuperação. Quem sabe Deus não queira você envolvido nisso. Nós precisamos de mais homens disponíveis para servir o Senhor. Então a obra de Deus é feita com famílias. A obra de Deus é feita com homens. A obra de Deus é feita por gente pobre, gente rica, gente especializada, gente que não tem especialização. A obra de Deus é feita com disponibilidade. A obra de Deus é feita debaixo da direção do Senhor, com pessoas que oram e que se colocam. O Senhor colocou no meu coração de eu fazer isso. A obra de Deus é feita com santidade, com homens fiéis e tementes a Deus. A obra de Deus é feita quando a gente investe os nossos recursos, nosso dinheiro, nosso tempo. E você precisa fazer a obra de Deus. Deus não chamou ninguém só para receber. E não existe aposentadoria. A obra de Deus não para. Então é importante que você acorde se você ainda está dormindo. E que você então se coloque disponível para que o Senhor te use. Vamos orar. Pai, há muito trabalho a ser feito. Teu Filho, nosso Salvador, Ele disse que os campos estão brancos, estão prontos para a colheita, mas os trabalhadores são poucos, os ceifeiros são poucos. Assim, ó Deus, nós rogamos ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Senhor Deus, há muito a colher na nossa região, há muito a colher na nossa cidade. Pai, levanta homens, levanta mulheres, levanta irmãos que se coloquem nas tuas mãos para fazerem a tua obra. Da maneira que o Senhor dirigir, da maneira que o Senhor capacitar, da maneira que o Senhor colocar no coração, da maneira que o Senhor colocar a visão diante dos líderes, que o teu povo se levante e se coloque nas tuas mãos disponível para te servir. Que o Senhor toque corações, que o Senhor salve e que o Senhor use para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.